seja bem-vindo ao Contextualizando. Eu sou a Jennifer e hoje no nosso programa de estreia eu tenho aqui conosco a Lídia. É Lídia Godoy que se pronuncia? Lídia Godoy. A Lídia Godoy. Ela é consultora de imagem e de estilo. Seja bem-vinda, Lídia. É um prazer ter você aqui conosco na nossa estreia. Fala um pouquinho sobre você pra gente. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui na estreia, uma honra Sim. também. Fiquei muito feliz. Bem, eu tenho 39 anos, né? Agora com a pandemia, com todas essas mudanças na vida de todo mundo, eu resolvi me jogar de cabeça num sonho que eu tinha, assim, desde muito tempo, que era trabalhar com moda. E aí acabei estudando consultoria de imagem, estudando coloração pessoal, e agora estou nesse universo que eu amo, que me realiza muitíssimo também. Que legal. Então vamos começar a falar sobre imagem, né? O Hum, programa Contextualizando, ele tem um caráter informativo. Então vou aproveitar que você está aqui para dar umas dicas. ótimo. Eu quero saber, por que as mulheres devem se importar tanto com a imagem? Por que eu deveria fazer consultoria, por exemplo? Por que a minha imagem interfere, a minha roupa, as cores que eu uso interferem em como as pessoas me veem? Não só as mulheres devem se. Eu sei que o programa tem um público feminino, né? Mas não só as mulheres têm que se importar com a imagem, como também os homens, como também qualquer pessoa, tá? Porque existem pesquisas, né, científicas que comprovam que a nossa imagem, ela fala antes de nós. Então, quando a gente tá com uma imagem condizente com aquilo que a gente deseja transmitir, a gente consegue uma comunicação mais efetiva, uma melhor comunicação. Então, isso é importante nos momentos que a gente vai procurar um trabalho, isso é importante para o nosso cotidiano, porque de repente eu sou uma pessoa que eu sou extremamente extrovertida, eu sou alegre, eu sou autoastral, mas eu tô sempre vestida de preto, eu tô sempre vestida de um jeito meio. Então, o que acontece? Essa imagem não condiz com a minha essência, né? Essa imagem que eu passo não condiz com o que eu realmente sou. Então, por que é importante fazer uma consultoria de imagem? Porque você vai comunicar para as pessoas o seu desejo de imagem. Com a ajuda de um consultor, ele vai te ajudar a fazer isso, né? E quando a gente faz isso, acaba que a gente consegue uma comunicação mais assertiva e com isso a gente consegue também estabelecer relações mais interessantes, né? Então imagina você, eu sou chefe de uma multinacional, não sei, alguma coisa assim, né? Já tô pensando alto. Tem que sonhar. Mas ok, e aí eu sempre me apresento de uma maneira assim, um sapato meio sujinho, descolado, uma camisa com a golinha esgarçada, eu não me importo muito com a minha imagem. E aí, o que eu vou comunicar? Eu vou dizer assim, a pessoa que vai me olhar vai falar assim, poxa, se ele não cuida nem dele, como é que ele consegue cuidar de uma multinacional? Eu caio em descrédito. Isso principalmente quando eu vou pleitear algum cargo, ou, sei lá, você vai conhecer a tua sogra, digamos assim, né? Ai, o que eu quero? Eu quero que a minha sogra entenda que eu sou uma pessoa bacana, que eu vou agregar para a vida do filho dela, que eu sou uma pessoa sincera, que eu sou uma pessoa confiável. E aí você vai num look que não diz nada disso. Ela vai olhar primeiro a tua imagem, depois ela vai ouvir o que você fala. Porque existem pesquisas que dizem que 55% do que as pessoas observam em nós é a nossa imagem. Aí 7% das pessoas nos escutam, se elas Aquele gostarem da ditado. nossa imagem. Aquele ditado, a primeira imagem é que fica, A não primeira é? impressão é a que fica. E Isso. você não tem a chance de causar uma segunda boa impressão. Você tem a chance de ter uma primeira boa É impressão. verdade. E como que funciona a consultoria? Você depende do pacote, depende do que o cliente quer, mas você faz a paleta de cores Uhum. e ajuda a pessoa a identificar o estilo dela ou ajuda a pessoa a trocar de estilo, por exemplo. Eu sei que existe 7 estilos universais, é isso? Sim, sim. Aí, por exemplo, a pessoa é do estilo romântico e quer migrar pro estilo elegante. Isso é possível? Você ajuda a fazer isso? Sim. A minha grande linha de trabalho é que a pessoa deixe transbordar a sua essência.
Então, se ela é uma pessoa que tem uma essência extremamente de um estilo romântico, ainda que ela queira migrar, a gente vai conversar para que ela possa se compreender melhor e aceitar ela como ela é. Porque eu posso ser uma pessoa romântica, mas também passar confiabilidade e autoridade. Aí é onde entra o meu trabalho, né? Que é ajudar a pessoa a transmitir essa confiabilidade mesmo ela sendo um estilo romântico. Então há uma diferença, por exemplo, de uma pessoa que é do estilo romântico, quer transmitir uma confiabilidade maior, uma autoridade maior, e uma pessoa que é do estilo romântico e quer ser uma menininha, quer parecer mais delicadinha, mais... deixa eu pensar aqui numa palavra, mais doce, né? Então, como é que a gente trabalha isso? Então, se eu quero transmitir aquela imagem mais doce, mais delicadinha, a gente vai lá trabalhar a imagem dela com cores pastéis, florais, não sei o que e tal. E se eu quero transmitir, eu sou do estilo romântico, eu não abro mão disso, mas eu quero transmitir uma confiabilidade, uma autoridade, a gente vai ali escolher, sei lá, blazers mais com laços, com alguma coisa mais que traga esse elemento. Usar colarzinho de pérolas, sabe? São pequenos elementos de imagem que dizem muito e que comunicam aquilo que você deseja. Agora a pessoa chega pra mim e fala, olha, eu não sei qual é o meu estilo. Eu acho que eu não tenho estilo nenhum. Sempre isso que eu escuto. Ah, eu não tenho estilo. Mas tem. Tem porque estilo não é a forma como você se veste apenas, é a forma como você se comunica, é a forma como você se comporta, é a forma como você vê o mundo. Estilo é vida. É como você vive. Isso eu não sabia. Muito bom saber. Então fala um pouco pra gente, quais são? Eu falei dos 7 estilos, vou deduzir que nem todo mundo sabe. Né? Isso tem crescido, esse assunto de estilo universal tem crescido nas redes sociais, o uso das cores. Então eu sigo blogueiras, eu sigo você, então eu sei um pouquinho sobre estilo. Mas pra quem não sabe, o que são os 7 estilos universais? Como que eles funcionam? Tá. Existe um estudo que meio que elencou alguns estilos e como universais, né? Mas são assim, gente, não levem ao pé da letra, assim, então, se eu não me encaixo em nenhum desses, eu não tenho estilo nenhum, não é isso. Elencou para que a gente tenha uma base na hora da gente trabalhar uma consultoria de imagem, para a gente ter uma ideia mais ou menos de aonde essa pessoa está, em que lugar que ela tá, né? Então, por isso que existem esses estilos universais, né? A gente tem o esportivo, né? Se eu fosse falar aqui uma palavra que define o estilo esportivo, é conforto. São pessoas que prezam muito pelo conforto, né? A gente tem o estilo elegante. Se a gente fosse definir o estilo elegante em uma palavra, são pessoas que prezam muito a qualidade dos materiais, né? Na hora de vestir, elas querem coisas de qualidade, tá? Aí a gente tem o estilo dramático, moderno. O nome já diz, é dramático. Então a pessoa, ela traz, são formas muito arquitetônicas, sabe? Aquelas coisas com grandes proporções, aquelas mangas grandes, bufantes, aqueles cortes assimétricos. São pessoas do estilo dramático. Se eu fosse falar aqui de uma pessoa que é, assim, o ícone do estilo dramático, seria a Victoria Beckham. Ela representa total esse estilo. Um ícone do estilo esportivo, Gisele Bündchen. Total, né? Que é aquela pessoa do estilo esportivo, ela é muito descoladona, ela não tem tempo para coisas muito detalhes, sabe? Então ela acorda já maravilhosa. Então ela dá uma prendidinha no cabelo, já tá linda, já sai. Ela tá confortável Ela com tá isso, confortável com isso. A gente tem um estilo que existe uma polêmica muito grande em torno dele, que é o sexy, só que a gente chama magnético, porque sempre que a gente fala sexy, traz muito aquela conotação erótica, e não é vulgaridade, e não é isso. Então a gente acaba chamando de estilo magnético, né? Que são aquelas pessoas que elas não gostam de passar despercebidas, elas gostam de chamar atenção, mas no bom sentido, sabe? Assim, de serem vistas, de serem admiradas, né? A gente tem, por exemplo, uma pessoa desse estilo muito marcante, a Bruna Marquezine, né? E aí a gente tem o estilo romântico, né? Que são aquelas pessoas que prezam mais para aqueles modelos vintage, aquelas coisas com babados, aquelas coisas, né? Se fosse definir o estilo romântico em uma palavra, essa palavra seria feminilidade, né? Temos o estilo tradicional, que é aquele estilo mais, o nome já diz, ele é tradicional. Então são mulheres que não gostam muito de expor o seu corpo,
gostam de linhas mais retas, gostam de roupas mais fechadas. Muito bem. E como que eu descubro o meu estilo? Tem uma técnica para eu descobrir sozinho o meu estilo? É melhor eu buscar uma consultoria? Gente, é melhor buscar uma consultoria. Não, é lógico que o trabalho de uma consultora de imagem vai te orientar, né, de uma maneira mais segura, né? Porém, para quem não pode arcar com esse custo, ou de repente não está nesse momento, existem sim algumas possibilidades de você meio que encontrar o teu caminho ali nessa jornada do estilo, digamos assim. Inclusive, eu tenho tem alguns posts que eu tenho feito sobre isso, meio que dando algumas pistas de como você sozinho pode pensar um pouco sobre o teu estilo e conseguir descobrir, né? Uma das coisas que são mais importantes é essa questão de se autoconhecer. Porque esse trabalho, embora muitas pessoas considerem, e por isso eu tive muita resistência em começar, porque no imaginário coletivo isso é uma futilidade, digamos assim, né? Mas não é. Quando a gente se aprofunda, a gente vê que isso é super importante. Então, uma das coisas mais importantes para você descobrir o teu estilo é se autoconhecer. É entender o que eu gosto, o que eu jamais usaria, como é o meu estilo de vida? Eu sou uma pessoa que gosto de ir para parque, eu sou uma pessoa que gosto ou sou mais introspectiva, eu gosto mais de ficar em casa, de ler, de ver série, o que eu gosto mais? Então, descobrir, olhar para você, pensar nos seus gostos, pensar nas cores que você mais se agrada. Essas peças que estão aqui no meu guarda-roupa, quais eu uso com frequência? As que você usa com frequência provavelmente são aquelas que mais têm a ver com você, com a sua essência, com o teu estilo, né? Quando você pensa no seu dia a dia, que coisas você faz? Eu vou para academia, eu vou para faculdade, eu vou trabalhar e tal. Então, você tem que pensar também dentro disso, como é que eu trago o meu vestir para essa realidade, né? Então, são todas esses pequenos detalhes que a gente não para observar, que a gente tem que fazer esse exercício de observar, e aí quando a gente observa, a gente começa a descobrir o nosso estilo, né? Por exemplo, esses sites da internet, o que você guarda mais, o que você printa mais, né? É interessante pensar nisso. Aí você faz consultoria de estilo, mas também consultoria de imagem. Como que é o nome? De cores, consultoria de cores. Me explica, algo que eu sempre tive dúvida. O que é cor fria e cor quente? Me explica um pouquinho mais sobre isso. Gente, cor fria e cor quente é uma dúvida coletiva. As cores frias, elas têm um pigmento azulado, né? Se você pegar lá uma aquarela e você for misturando, quando você põe adição de azul numa cor, ela vai ficar fria. Quando você põe adição de amarelo, ela vai ficar quente. Então, vamos pegar, por exemplo, o vermelho. Se eu colocar amarelo no vermelho, ele vai ficar um vermelho alaranjado, né? Se eu colocar um azul no vermelho, ele vai ficar meio que quase um roxo, né? Então, para você descobrir quais são as cores quentes e as cores frias, assim, não é fácil, tem que apurar o olhar. Mas quando você bate o olho numa cor e você fala assim, nossa, parece que tem amarelo misturado nessa cor, essa é uma cor quente. E quando você bate o olho numa cor e enxerga mais aquele fundo azulado, é uma cor fria. E como que utilizar cores frias e quentes alteram a minha imagem? Por quê? Porque nós temos uma pigmentação por baixo da nossa pele. Então, não é só a pigmentação externa, tanto que eu posso olhar para você e falar assim, poxa, a Jê, ela parece ter uma pele quente. E aí, quando eu colocar tecidos para reagir com a tua pele, eu posso observar que os frios, eles ficam melhores. Ou seja, você tem uma pele ou oliva, né, que são aquelas peles quentes, frias, que parecem quentes, ou você tem mesmo uma pele fria. Então, nós temos por baixo da nossa pele pigmento azulado, né, que desculpa gente, não é pigmento azulado, a gente tem pigmento avermelhado, rosado, que é a hemoglobina, ou a gente tem o caroteno, que é um pigmento mais, que vai dar aquele aspecto amarelado para a pele. Então, as peles que têm mais pigmento rosado, quando elas usam cores que são muito quentes, essa cor, ela vai reagir mal à pele, porque não é a característica da tua pele, tá?
Quando você usa cores, se tem um pigmento frio na pele, né? Sua pele tem um subtom frio, como a minha, por exemplo, e eu uso tecidos como laranja, cores como laranja, que são cores muito quentes, e isso deixa a minha imagem, ressalta as minhas olheiras, ressalta as pintinhas que eu tenho no rosto, meu bigode chinês fica mais profundo. Ó, gente, tô falando todos os meus defeitos pra vocês. Ai, ai, ai. Então, essas cores, elas reagem à nossa pele para deixar a nossa pele mais bonita, mais, com um aspecto mais saudável, mais luminoso, ou para deixar a gente com um aspecto, com o olhar mais abatido. E um exemplo que a gente tem, por exemplo, você usa uma cor, aí todo mundo te vê, nossa, Dê, você tá linda com essa cor, nossa, que não é... Geralmente aquela é uma cor da sua cartela, porque as pessoas têm quando batem o olho na cor, a cor ela comunica também. Quando bate o olho e vê que você tá toda bonita, assim, já reagem bem. Da mesma maneira, você já chegou num lugar, isso já aconteceu comigo, e a pessoa falou assim, nossa, você tá batida, você tá bem? Não, era só a cor que eu tava usando. É verdade, já aconteceu. E uma dúvida que eu sempre tive. Nós vamos lá, nos consultamos, descobrimos a nossa cartela de cores. Não dificulta comprar roupas? Porque, por exemplo, as lojas por aí costumam vender as cores da estação. Não fica difícil? Vai que só tem agora a cor da estação, sei lá, vermelho. Vermelho não é da minha cartela. Não fica difícil achar roupa? Não fica, porque assim, existem as cores da estação, que nem esse ano, as cores da Pantone, que é a instituição que diz lá quais vão ser as cores da moda. Esse ano é o rosa orquídea, é o laranja mesmo, que não vai bem com todos os tipos de pele. Mas, gente, tem uma novidade não, uma coisa que é uma curiosidade que nem todo mundo sabe. Todas as cores têm tonalidades quentes e frias, com exceção do laranja, praticamente todas as cores. Então, você vai receber uma cartela de cores com uma infinidade de possibilidades de cor. Muito dificilmente vai ter uma cor que você que não vai ter nenhum subtom, nenhuma tonalidade quente ou fria. Então, isso não dificulta. Para além disso, a análise de coloração pessoal, ela é para te libertar, não para te aprisionar, tá? Então, você vai usar... eu sempre brinco com as minhas clientes assim, elas falam, não tá na minha... Eu tenho roupas que não estão na minha paleta. Eu falo, você não vai jogar fora as suas roupas. Você vai usar a roupa que não tá, mas a maquiagem que está. Você vai usar a roupa que não tá, mas o acessório que está, né? De repente, você vai usar a roupa que não tá, mas você vai deixar o teu cabelo no tom certo. Então, é um equilíbrio. Outro truque bacana, quando você tá com uma cor que não te favorece, você deixa a pele à mostra. Por quê? Porque a pele neutraliza o efeito negativo da cor. Isso você também fala de cabelo na consultoria? Você fala de cor de maquiagem, sim, acessório, cabelo, roupa? Sim, tudo. Então, você vai fazer a consultoria de cores, eu vou te indicar qual o tom de cabelo mais se adequa ao seu subtom de pele. Qual as cores de maquiagem ficam mais bonitas no teu rosto, porque quando você usa uma maquiagem também que a cor não combina com a tua beleza natural, também pesa, também fica estranho. Eu tô preocupada. Não se preocupe. Já pensou? Ela falou de preto, eu tô toda de preto. Mas, gente, preto também comunica autoridade. Então, assim, o primeiro programa da Dê, ela tinha, né, que vir de preto para mostrar exatamente essa autoridade, exatamente que ela sabe do que ela tá falando. Eu acertei. E você também fala de silhuetas, né? Sim. Ai, que legal. Aí como que funciona? Você mede e fala pra pessoa, você é ampulheta. Eu só sei ampulheta, mas triângulo invertido, como que funciona? Assim, olha, eu não gosto muito dessas questões muito estereotipadas, então eu até uso o termo análise de silhueta e não tipo de corpo, biotipo físico, porque tem diversas silhuetas, tanto que eu posso ter uma silhueta num formato mais violão, plus size, eu posso ter uma silhueta num formato mais violão bem magrinha, de repente a pessoa ela tem uma estrutura corporal de um triângulo, mas ela tem um volume maior aqui na região do abdômen. Então, assim, é muito próprio o corpo de cada pessoa. Não dá muito para dizer, você é isso, você é aquilo, né? São como os estilos. Existe ali um parâmetro, mas existem coisas que fogem desse parâmetro. O que a gente busca é assim.
Quando eu faço uma análise de silhueta e de estilo, eu falo com a pessoa o que você quer evidenciar no teu corpo, o que você quer esconder, o que você não gosta, o que você acha que deve valorizar. Dentro do que ela me diz, a gente vai propor formas de vestir que valorizem o que ela deseja, que esconda o que ela não quer mostrar. Então, um exemplo. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta Ai, ai, ai. muito pessoal. Por exemplo, se a pessoa acha que os ombros dela são muito largos, qual é o erro da pessoa que considera que tem ombros largos? Qual é o principal erro na hora de se vestir? O principal erro é trazer mais volume para os ombros. Então, ombros largos e mangas bufantes não combinam, né? Vai deixar o teu ombro mais largo ainda. É não equilibrar com a parte de baixo. Então, se eu tenho ombros muito largos, quando eu colocar uma roupa na parte de baixo, eu não posso pôr uma roupa muito coladinha, porque daí eu vou ficar com o ombro desse tamanho e aqui embaixo bem apertadinho, bem. Então, sempre a gente tem que pensar na questão de harmonizar, de deixar harmônico. Quando eu olhar, eu imagino que em cima tá parecido com embaixo, né? Com a parte de baixo. Então, se eu tenho ombros largos e resolvo que eu amo blusas de mangas bufantes, eu quero usar porque eu gosto. Você vai usar uma blusa de manga bufante? Vai trazer mais volume pro teu ombro? Vai. Põe mais volume na parte de baixo também. Quando eu olhar, vai estar bem uniforme. Eu tenho mais uma pergunta sobre tons quentes e frios. Eu consigo, assim, sozinha, descobrir o meu tom? Se eu fico melhor com tons frios ou quentes? Não consegue, porque muita gente, existe aí na internet algumas pessoas que prometem isso, que ensinam, olha pela veia, olha pela cor do olho e tal, mas não funciona, porque assim, a análise de coloração, ela é muito técnica, então você não vai ter esse olhar técnico de quem estudou para identificar aquilo, até porque, é como eu te falei, muitas vezes nosso tom de pele parece uma coisa, e quando a gente vai fazer, quando a gente passa os tecidos, a gente descobre que a outra é diferente. Aqueles vídeos da internet, né, que eu acho que você também tem, que você tá com um paninho, aí você troca a cara da pessoa, muda completamente, né? Eu acho isso muito legal. E como que a forma de eu me vestir vai melhorar minha autoestima? Nossa, isso é uma coisa incrível, porque é de dentro para fora e fora para dentro, né? Quando a gente fala de vestir, a gente está falando de uma coisa externa, mas que afeta diretamente internamente. A gente fez recentemente uma live falando disso, né? E o que acontece? Quando eu começo a me vestir melhor, eu me sinto internamente melhor, eu me sinto mais empoderada. Eu não gosto muito dessa palavra, que tá muito jargão, mas assim, não tem outra coisa para dizer. Mas eu me sinto melhor comigo mesma e isso vai refletindo externamente, sabe? Então eu percebo muito no processo de consultoria que a pessoa chega para mim e fala assim, eu não sei meu estilo, eu não sei me vestir. Elas falam até da voz. A minha voz é horrível. Na hora que eu falo, não sei. Não. Daqui a pouco, quando começa esse processo, que elas começam a se autoconhecer e a autoestima e a estima melhorar, né? Elas começam até nas fotos, elas começam a tirar fotos mais bonitas, com uma postura mais interessante. E aí elas vão atrás de outros conhecimentos para além da consultoria. Então é um processo que não tem como. Quando você começa a olhar para você mesmo, né? Porque para você fazer uma consultoria de imagem, você tem que estar disposta a olhar para você mesmo. Você começa a ver coisas que estavam escondidinhas ali. Interessante. Muito legal. Eu vejo sempre, e as pessoas sempre falam que o preto é uma cor neutra. Mas eu já vi dizerem que ele não é tão neutro assim, que tem outras cores que são mais neutras do que o preto. É mito, é verdade? Na verdade, o preto é um neutro, assim como o branco, que são cores neutras, são cores é até uma contradição dizer isso, cores acromáticas, mas são tons acromáticos, é a ausência de cor, né? Uhum. Então, existem os neutros coloridos. Então, a gente tem os neutros acromáticos, né, como o branco, o preto, e a gente tem os neutros coloridos, como o azul marinho, o berinjela, o goiaba e outras cores, né? Isso quer dizer que, por exemplo, o goiaba vai sempre ficar bem, porque ele é neutro, vai sempre ficar bem todo mundo? Não, aí é uma outra história. Aí a gente tá falando de cores universais. Uhum. Goiaba rosé, tá? É porque uns chamam rosé, outros chamam goiaba, mas esse é neutro.
As cores universais, essas sim, elas têm uma proporção de pigmentação escura, de pigmentação clara, de temperatura, que elas se adequam bem a qualquer subtom de pele, tá? Mas o preto e o branco não são cores universais. Não? Não, porque não se adequam a qualquer subtom de pele. Eu, por exemplo, na minha coloração pessoal, o preto não entra. Eu uso preto porque assim, gente, nós não podemos ser reféns de nada, nem mesmo enfim, de nada, porque daí começa a ficar chato. Se é uma coisa, ai, então eu não posso nunca mais usar preto. Não tem preto na minha cartela de cores e eu uso porque eu gosto de usar em determinadas ocasiões. A cartela não te prende, né? Não. Agora, se eu tenho um propósito de comunicação com uma cor, eu quero usar uma cor da minha cartela, eu uso porque eu já sei quais são elas. Então é nesse sentido, sabe? Você ter este conhecimento que é sobre você mesma. Ai, que legal. E quais são os seus projetos para o futuro? Conta um pouquinho pra gente quando que você começou a falar sobre imagem, né? Ser consultora e os seus projetos futuros. Gente, então, eu comecei de uma forma muito despretensiosa, né? Na verdade, eu queria fazer uma renda extra com uma coisa que eu gosto muito, né? Que eu estudava, que eu fazia sem cobrar nada, que eu não era uma profissão. E aí, durante a pandemia, a gente fica muito introspectiva, muito reflexiva. Eu falei, por que não encarar isso como uma profissão? E aí eu fui buscar conhecimento, eu fui estudar e Logo que comecei, já vieram clientes, eu comecei a postar no Instagram. Quando eu comecei a postar no Instagram, eu estava estudando ainda, já começaram a aparecer clientes. E aí eu fui indo, depois eu fui fazer a especialização em análise de cores, eu fiz com a Luciana Urishi, que é assim, digamos, autoridade no Brasil quando se fala em coloração pessoal. Isso foi muito bom, é importante essa qualidade na formação também. E daí comecei a trabalhar e as coisas foram acontecendo, sim. E eu tô super feliz com o resultado. Meus planos para o futuro. Eu não sou uma pessoa que planeja muito, mas eu tenho a intenção de elaborar, né, um curso nessa área. Um curso para pessoas que querem descobrir seu estilo, que querem conhecer mais sobre esse universo para si próprias, não para exercer a carreira, né? Até se gostar, quem sabe, né? Vai lá buscar uma formação um pouco mais... mas mais para a pessoa entender o estilo, porque a análise de coloração pessoal e também a consultoria de imagem não são serviços ainda que estão muito popularizados, assim, nem todo mundo consegue fazer, não é tão acessível quanto poderia. Então, acredito que dando cursos mais acessíveis, né, todas as pessoas podem ser atingidas e podem, de repente, aprender aí a comunicar o que desejam por meio da sua imagem. Então esse curso seria para um público maior, e aí vocês fariam um preço mais acessível do que a consultoria pessoal, né? Isso. Muito legal. Então, Lígia, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco na nossa estreia, uma mulher elegante. Aliás, qual é o seu estilo? Eu não posso falar elegante, né? Qual é o seu estilo? Gente, eu sou um mix, assim. Cada pessoa tem até 3 estilos, tá? Então, meu primeiro estilo é o moderno. O segundo é o elegante e o terceiro é o romântico. Então eu posso falar elegante. Então foi um prazer, Lígia. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. E deixa suas redes sociais, quem quiser entrar em contato com você, por onde que entra, como que faz. Muito obrigada pelo convite, já foi um prazer esse papo aqui super gostoso, de uma coisa que eu amo falar. Minhas redes sociais, gente, quem quiser me seguir no Instagram, lá tem muitas dicas, tem os eventos que acontecem, tem, enfim, muitas informações, é o @bailegodoy. Eu tenho o site também, que é www.bailegodoy.com.br, e por esses canais tem lá o meu contato de WhatsApp que vocês podem falar diretamente comigo. No direct também eu sempre respondo. Muito obrigada, Lígia. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui no nosso primeiro programa. Curta, compartilha, me segue nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo para você. Siga também a Troad TV oficial lá no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube, @TroadTV. E até sexta-feira que vem.